Então você vê que saía da boca dele uma metáfora, né? Uma parábola, né? Uma força de linguagem usada em Apocalipse, como os profetas também usavam. Ele disse, ó, saía da sua boca uma aguda espada, e espada significa palavra. Ele tem o poder pela sua própria palavra. Você vê na criação, ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então o poder dele é dentro da própria palavra. Ele disse, no manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque todos no seu reino são reis e sacerdotes. A Bíblia diz aqui, ó, e vi um anjo que estava no sol, e clamou grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Né? Ou seja, a ceia do grande Deus é a ceia terrena e a ceia espiritual. A ceia terrena, porque muitos morrerão, né? Os ímpios morrerão e só ressuscitarão na segunda ressurreição. E a ceia do Senhor são as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo da sua igreja. Aí ele diz, ó, para que com mais carne de rei, de tributos e fortes, cavalos sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, ou seja, aqueles que estavam ao lado do mal, aqueles que preferiram ficar ao lado do último anticristo. A Bíblia diz, e vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então mesmo assim, mesmo eles sabendo que eles não iam vencer, mas eles foram para cima do exército de Deus, querendo afrontar o exército de Deus. Mas a Bíblia diz, ó, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Veja que ela diz aqui que ela foi presa, ela não foi totalmente destruída ainda, porque a destruição dela só é no juízo final, tá certo? Lá em Apocalipse capítulo 20. Aí ele diz, ó, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aí aqui sim, aqui ele já fala no juízo final, que bate lá o que diz com Apocalipse capítulo 20, que fala ali depois, né, do juízo final, onde o Senhor fará descer fogo do céu para os consumir. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes, ou seja, os ímpios, né? Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, aqueles que ficaram ao lado do inimigo, foram destruídos, para quando for no juízo final, tá certo? O qual fala aqui um pouco do juízo final, né? Mas fala mais no capítulo 20, quando for no juízo final, eles forem totalmente julgados, né? No juízo de extinção, vão ser totalmente extintos, e queimados e destruídos no lago de fogo e enxofre. Então nós devemos entender aí a questão da profecia bíblica, porque o Senhor vem buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, levar para o mundo espiritual, para os 1000 anos, e ali ter as bodas do Cordeiro, tá certo? Que é o casamento de Cristo e da igreja, onde nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó, como foi prometido. Depois desce a Nova Jerusalém, com toda a igreja, todo o povo salvo, entre judeus e gentios, juntos, unidos pela cruz de Cristo, porque são o Israel espiritual de Deus, e ali o inimigo vai ter a sua derrota final no juízo final, com o qual ele será destruído pelo fogo do céu no lago de fogo e enxofre. Mas esse é o assunto para o nosso próximo vídeo, tá certo? Graça e paz.